Vamos meditar no capítulo de Salmos, Salmo 10. Salmo de número 10. Eu lerei os ímpares, os irmãos os pares. Salmo de número 10. A derrubada dos ímpios. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? 2. Que sejam apanhados os artifícios que imaginaram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não deu sobre as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleiam. Abaixa-se, rasteja, em seu poder de caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possas tornar as suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim que o homem que é da terra não já infunda terror. Amém. Oremos. Nosso Deus, honra a Tua palavra que está sendo explicada no mundo inteiro. Faz com que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade nos liberte, nos revele Cristo para a salvação de pecadores e edificação da sua igreja. Em nome de Jesus, amém. É um salmo bastante tenso, esse salmo. Observe como ele começa: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora de tribulação? É uma situação complicadíssima que ele está vivendo, ele está experimentando. E ele tem, assim, aparente paralisação divina nas horas sombrias da vida. Ele parece enxergar que Deus não está nem aí. Ele diz: por que te conservas longe? Não está vendo, não. Não está vendo o que está acontecendo. Por que o senhor está longe? Por que o senhor está se escondendo? Por que o senhor não vem ao meu encontro? E essas expressões, nós precisamos entender que todo crente vai experimentar. Ao longo de toda a sua vida cristã,
uma hora você vai chegar e dizer: Senhor, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor está se escondendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo no mundo e não age, não faz absolutamente nada? Não é um pecado o que ele está cometendo, não, porque até Jesus disse isso: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Eu estou aqui, olha o que eles fizeram comigo, me penduraram na cruz, totalmente injusto esse ato. Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não operou? Por que o Senhor não me livrou? Jesus disse isso. Há também no Antigo Testamento Abacuque, que vê muita injustiça e disse: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Não está vendo toda a maldade que está acontecendo? Porque o Senhor não vem e varre esse grupo perverso? Sim, meus irmãos, o crente vai experimentar a aparente paralisação divina nas horas sombrias da vida. A dor chegou, você ora e ele não responde, né? Ele não atende. Então, nós precisamos ter algumas noções sobre isso. Primeiro, a inércia divina, a paralisação divina, não significa abandono divino. O fato de Deus não vir ao nosso encontro numa situação de dificuldade, não é que Deus nos abandonou, mas há permissão divina para que o mal haja. É essa a compreensão que as Escrituras dão. Deus, de fato, permite que o mal venha assolar a terra, assolar a vida dos homens, como foi no caso de Jó, que Deus ordenou que Satanás fosse, tirasse o que ele tinha e depois tirasse a saúde. A Bíblia fala que Deus vai permitir que o anticristo se levante, né? Diz Apocalipse. Então vi uma de suas cabeças golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, o anticristo vai ter poder de dizer muitas asneiras e vai massacrar o povo do Senhor, prender, matar e torturar. Sim, Deus não nos abandonou, mas Deus permite que o mal se aproxime de nós e nos aflinja. A inércia divina não significa impotência, quer dizer, ele não perdeu poder, Deus é todo-poderoso, mas o uso divino de alguma coisa ruim para forjar o caráter aprovado. Quer dizer, ele pode mudar qualquer situação, mas ele não muda, porque ele quer que essa coisa ruim, de alguma maneira, nos torne pessoas melhores. Lembra de Jó? Jó era um homem sincero, temente a Deus. Mas lá no 42 ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele teve um conhecimento profundo de Deus quando perdeu a saúde e perdeu os bens e os filhos. O próprio Paulo diz em Romanos: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele continua: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Então, Deus vai usar essa coisa desagradável para forjar um caráter maduro em mim e você.
O próprio Pedro falando, nisso exultais, da salvação. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendendo em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé é colocada no fogo das aflições para aperfeiçoar, para se tornar mais pura. A inércia divina não significa indiferença. Quer dizer, Deus se importa comigo. Deus olha para mim. Ele não é indiferente. Mas a paciência divina para alcançar os pecadores. Às vezes Deus deixa que o homem mau prospere, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento. Então, por isso que ele não vem imediatamente e acaba com tudo. Ele dá tempo. Imagine se ele fosse de vez, Saulo não ia se converter, porque ele machucou muita gente na igreja, matou muita gente, mas Deus deu uma paciência para ele, né? Ananias, quando foi convocado para batizar, mas Senhor, batiza esse homem que perseguidor, ele é para mim um vaso escolhido, né? Então diz que 1 de Pedro, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa é a primeira experiência. Agora, por que o crente experimenta essa inércia divina e por que ele, então, começa a se queixar em oração? Aí, no verso 2, diz assim, vamos ler o 2? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Do versículo 7 ao 10. A boca ele as tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocar nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleiam. Abaixam-se, rasteja em seu poder e lhe caem os necessitados. Ele está assim perplexo, diz, por que o Senhor não age? Porque o crente vai experimentar a perseguição por parte dos seus inimigos, ou dos inimigos do Senhor. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. O pobre é o homem das bem-aventuranças. Bem-aventurado dos pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O pobre é o homem que teme a Deus. E esse homem que teme a Deus está sendo massacrado pelos inimigos do Senhor. E ele diz, eu não entendo como é que Deus deixa o inimigo nos massacrar. Como é que Deus não age e refreia a operação do homem mau? E aí é descrito várias ações desse homem. Porém, eu chamo a atenção, quanto a sermos perseguidos, que a perseguição não deve ser motivada pela nossa insensatez, né? O crente vai ser perseguido. Nós seremos perseguidos por esses adversários. Mas quando isso acontecer, não devemos estar surpresos. Quer dizer, não deve ser a causa da perseguição a nossa insensatez. Nós falamos o que não devia, pisamos no pé de alguém e ele se volta contra nós. Pedro chama a atenção dessa verdade, dizendo, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, é importante isso. Ele está sendo perseguido não pelo deslize, ele está sendo perseguido porque ele é um servo fiel, está andando no caminho do Senhor. A perseguição contra o crente poderá se manifestar através da difamação. Esses homens usam a boca para acabar com a nossa vida, para destruir o nosso caráter, a nossa imagem diante da sociedade. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então ele está sendo difamado. E ele diz: Senhor, não está vendo que tudo isso aí é mentira, e o Senhor não vem e fecha a boca desses adversários? A perseguição poderá se manifestar através de armadilhas mortais. Diz que a gente deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo está sempre armando uma arapuca para nos destruir, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. A perseguição causará muita dor aos servos de Deus, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, quando o crente começa a gemer, aí ele diz: Senhor, peraí, por que não muda isso? Eles não são ímpios, eles não são malfeitores, por que o Senhor não dá logo um cinturão neles e acaba com isso? Mas Deus não faz, é por isso que ele está perplexo. Segundo lugar, ele está perplexo, aí versículo 3, leamos o 3 e o 4. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O 4. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. Versículo 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, não verá isso nunca. E o 13. Por essa razão, despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Ele está dizendo: por que o Senhor se levanta? Primeiro, eles estão agindo contra os justos, e agora ele está blasfemando contra o próprio nome de Deus. Eles falam contra Deus, e é interessante, meus irmãos, isso, as expressões maldiz o Senhor e blasfema contra ele, no versículo 3. No verso 4 diz: não há Deus, negam a existência de Deus, e no versículo 11 diz: Deus se esqueceu, é a visão que esse ímpio tem, e no versículo 13, Deus não se importa. Quer dizer, ele não está nem aí para o Senhor. Se Deus existe, não vai fazer nada, porque eles é que têm o poder. Então, o crente diz: não é possível, Senhor, eles estão fazendo essa chacota toda do teu nome, está escrito: não tomarás o nome do Senhor, e o Senhor não vem no encontro e tapa a boca desses homens. Então, esses homens, nós vamos experimentar isso, ver uma pessoa ridicularizando Deus, e quando a gente está sofrendo, eles perguntam: o teu Deus, onde está? Por que você está assim? Todo amargurado, sofrido, doente, atribulado. Cadê seu Deus? É uma maneira de agredir a Deus e a sua fé. A negação, então, eles vão fazer. A negação ou a diminuição do ser de Deus é um instrumento propagado para destruir a imagem divina perante os homens. Então, esses homens dizem: olha, ou Deus não existe, e se ele existe, ele não tem poder para fazer absolutamente nada. E a gente ouve isso e dói lá dentro. Dói no fundo do coração a blasfêmia que eles estão dizendo. E a gente: Senhor, manda fogo nesse cidadão aqui, mas o fogo não desce e a gente fica assim perplexo, né? O próprio Nabucodonosor,
quando pediu para que adorasse a imagem dele, ele, quando soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não quis adorar a imagem, ele ficou furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxe estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi esse o desafio de Nabucodonosor. Não tem Deus que possa salvar vocês, não. Mas ele viu que tem Deus que salva sim. Deus foi na fornalha de fogo e guardou o seu povo. Aleluia. Mas os homens gostam de negar a existência de Deus ou insinuar que o nosso Deus é fraco. A negação da origem do universo por parte de Deus é semeada grandemente entre os homens. Não é isso, irmãos? Nos livros das crianças, quem criou as coisas? Qual é o primeiro versículo que eles mais condenam na Bíblia? O versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas eles dizem, não, é de uma explosão. Há teorias e teorias negando a existência de Deus. Mas essa é uma atitude desses homens ímpios que às vezes a gente é obrigado até a responder na prova. O mundo veio de explosão, porque está lá e se não responder como eles querem, é zero. Imagine que situação, né? A substituição de Deus por qualquer Deus imaginário é aceito entre os homens. Eles, então, tiram Deus do seu trono e colocam outros deuses no lugar dele. Deuses, na verdade, imaginários, como Paulo diz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então a gente vê isso. Os homens desprezam a Deus, desprezam a ética de Deus, a doutrina de Deus, e a gente, quando vê essas coisas, diz: Senhor, manda fogo, manda, mas o fogo não vem. E a gente fica, então, assim, abismado diante da multiplicação da perversidade. Terceiro lugar, porque ele está perplexo, não só porque ele é perseguido, não só porque o nome de Deus é blasfemado, mas também porque esse homem mau prospera. Aí é que não dá para entender mesmo. Olha aí, versículo 5. Vamos ler. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. 6. Pois diz no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Aí é que dói mais. Com tanta ofensa contra o próximo, porque ama teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro, amará a Deus sobre todas as coisas. Então eles rasgam esses mandamentos. Não ama a Deus e não ama o próximo. E ainda assim, o desgraçado prospera. Aí é que não dá. Tem sucesso. Eles armam as armadilhas e tem sucesso. Não é só financeira, não. Em tudo que eles fazem, eles acabam sendo bem-sucedidos aos olhos humanos. Apesar dos projetos maus, os perversos são bem-sucedidos. Por isso, o próprio Asaf, nosso irmão, entrou em crise, quando ele diz: eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos salteiam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, botejam e falam maliciosamente,
Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso é o conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Não dá para entender. É por isso que ele está ali, no versículo 1, dizendo: o Senhor não vai agir, e eles ainda têm sucesso, e nós estamos nessa situação. Apesar do desprezo ao próximo, os perversos são bem-sucedidos. Lembre que quando Jesus condenar os que tiverem à esquerda, diz: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Por que aqueles homens vão ser condenados? Porque eles nunca atentaram para o pobre e necessitado. Eles nunca amaram ao próximo como a eles mesmos. Apesar da soberba, os perversos são bem-sucedidos. Diz o Senhor: Deus resiste ao soberbo. E por que esses homens que desandam contra os homens e contra Deus e nada sucede a eles? Então ele está em parafuso, né? Apesar da linguagem ofensiva, os perversos são bem-sucedidos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, é isso que ele está dizendo: Senhor, eles prosperam, eles falam contra ti, eles perseguem os santos, e o Senhor não vai agir, o Senhor vai deixar essa coisa como está? Porém, meus irmãos, apesar dessas experiências amargas, esse crente não está em crise de fé, se você observar o Salmo. Ele está querendo que Deus venha e estabeleça a justiça. Vocês veem a partir do 12, que o crente, apesar da experiência amarga, não desiste de pedir a intervenção divina. Leamos o 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças do pobre. Versículo 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Viu que a fé não está morta? Ele se queixou, mas diz: eu ainda continuo acreditando em ti. Eu sei que em um momento oportuno o Senhor virá e vai me salvar. Aleluia! Louvado. Precisamos, irmãos, persistir na oração, por saber que, à luz da palavra, o que estamos pedindo está dentro da vontade de Deus. Por isso Jesus nos disse uma parábola do dever de orar sempre e nunca esmurecer. Aquela viúva que vai procurar o juiz, julga a minha causa, o juiz não tema a Deus, não tema ao homem, mas essa viúva está me importunando, eu vou atender para despachá-la. E Jesus então diz: não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não desista de orar. Está tudo ruim, mas não desista de orar, porque Deus está ouvindo as suas orações. Precisamos persistir em oração, porque só Deus tem poder de eliminar o mal. Deus tem o poder. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Foi isso que Davi fez quando o filho adoeceu, o filho que Deus disse que ia morrer. Ele entrou em jejum e orou, 7 dias de jejum, se não me engano. Quando o menino morre, ele aí vai comer. E o pessoal diz: por que agora vai comer? Ele diz: é porque o menino morreu. Enquanto a vida, eu pedi a misericórdia do Senhor. Se Deus podia ser misericordioso e poupar a vida dele. Como Deus que levar, eu vou ao encontro dele, mas ele não voltará para mim. Precisamos persistir em oração, porque Deus fez uma aliança conosco. Deus é o nosso Deus. E diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus já fez uma aliança conosco. Ele é o nosso Deus. É o nosso refúgio. Ele vai nos salvar na hora que ele bem lhe parecer. O crente, apesar das experiências amargas, crê que Deus vai punir o perverso. Ele não desiste disso. Versículo 15, leamos. Quebrantado o braço do perverso, quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. É o pedido, né? Então, esse crente está certo que Deus vai agir contra o malfeitor. Irmãos, Deus é santo e não pode coabitar com um homem que vive no erro. Diz o profeta Abacuque, tu és desde a eternidade, quando Deus falou que ia levantar os caldeus para ferir os seus patrícios, né, que estavam errados. E ele disse, tu és desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu santo, não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então Deus, nosso Deus é santo. O mal pode estar operando, mas ele vai agir porque ele não pode aprovar as coisas sujas. Deus é justo, não pode aprovar o homem que vive no pecado. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. E, finalizando, irmãos, o crente, apesar das experiências amargas, crê que Deus vai salvar o oprimido. Vamos ler o 16 ao 18. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra some-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração e lhe acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não lhe infunda terror. Veja que ele morre com a esperança. Ele ora e desabafa diante de Deus, mas ele está bem. Deus salvou Noé, meus irmãos, poupou Noé e sua família. Deus salvou Ló de Sodoma e Gomorra. Deus salva o justo, como diz, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, perseguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Que Deus nos console nas nossas aflições e que a gente não se esqueça de orar. E lembre que Deus vai fazer justiça, vai punir o culpado e vai exaltar o inocente. Aguarde o livramento do Senhor, porque o livramento virá. Amém. Vamos cantar? Pastor Cândido, vem aqui. Hino 162. Vamos fazê-lo de pé.